todas e todos. Hoje nós estamos aqui com a professora Marilene Proença, professora titular do Departamento de Psicologia Escolar da Personalidade e Aprendizagem do Instituto de Psicologia da USP e coordenadora do LIEP, o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Educacional, um laboratório que congrega professores de diferentes universidades brasileiras, sede também de um centro internacional de pesquisas na área da psicologia escolar, da socialização escolar, e a professora Marilene, durante muitos anos, tem trabalhado com a questão dos diagnósticos da infância, com aquilo que é considerado um transtorno da criança, um transtorno psicológico, ligado às dificuldades do aprendizado, da escolarização e do comportamento infantil, e é um tema da maior relevância na atualidade, né, em função do número potencialmente crescente desses diagnósticos e da sua medicalização. Então, para nós, é uma enorme alegria e uma grande oportunidade você estar aqui conosco, Marilene, nesse portal, para conversar com a gente sobre esse tema, que é da maior relevância para as famílias brasileiras. E queria, então, passar a palavra para você, enfim, começar a falar sobre esse tema. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu que agradeço, né, esse convite muito carinhoso do seu, Belinda, de toda a equipe, né, que está compondo também esse trabalho. E eu vejo que esse tema realmente é um tema que tem transpassado, né, muitas das questões do campo da educação, principalmente da educação básica, hoje também presente na educação superior, né, porque essas gerações que iniciaram esse processo de medicalização na infância e são agora adultos, ou jovens ou adultos, né? Então nós estamos vendo já esse percurso geracional em relação à questão da medicalização da infância, da adolescência, agora da fase adulta, né? E tem sido um tema que nós começamos a pesquisar aqui dentro do nosso laboratório e na área da psicologia escolar, principalmente a partir da experiência que nós iniciamos nos estágios de psicologia escolar aqui no Instituto de Psicologia, né? Então, na disciplina de psicologia, que se chamava Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, que hoje foi renomeada, né, como Psicologia e Educação, nós tínhamos, então, todo o trabalho de estágio nas escolas desta região, tanto estaduais como municipais, né? E pudemos, nesse processo, acompanhar muitos casos, muitos encaminhamentos que eram feitos pelos professores para o atendimento psicológico. Então, essa forma, né, de trabalho com esses professores, que era muito centrada em trabalhos de grupos operativos, em trabalho de grupos de crianças, né, para ouvir realmente o que estava se passando, tanto com as crianças em relação à escola, tanto com a escola e os professores em relação às crianças, foi nos dando muitos subsídios para nós pensarmos o que nós chamávamos naquela época, né, de mitos da aprendizagem escolar. Então, dificuldades que eram declaradas como existentes, e quando nós convivíamos com as crianças, com as famílias, com os professores, nós começamos a verificar que não existiam aquelas dificuldades, mas existiam processos que criavam barreiras, criavam contextos onde essas dificuldades apareciam. Então, naquele momento, a gente identificava, lá nos anos 80, quando nós começamos, 85, né,
nós identificávamos 2 grandes eixos de problemáticas existentes nessa relação de ensinar e aprender nas escolas, que era tanto um eixo voltado para leitura escrita, pensamento matemático, lógico aritmético, né? Então nós tínhamos esse grupo de crianças que era encaminhada para nós, psicólogos, psicólogas, porque tinham esses problemas, e um outro grupo menor de crianças que era enviado porque tinha problemas de comportamento. E dentro dos problemas de comportamento, nós tínhamos a questão da agressividade, a questão de crianças que não falavam em sala de aula, ou que falavam demais em sala de aula, ou que eram inconvenientes em relação com os colegas, né? Então nós tínhamos essas duas, vamos dizer, os 2 grupos de problema, né, que nós identificávamos. E o que foi acontecendo nesse percurso nos últimos 40 anos é que essa questão do comportamento passou a ocupar um lugar de muito maior destaque dentro dos encaminhamentos escolares para a psicologia escolar do que a questão da aprendizagem, né? Então as crianças começaram a ser avaliadas, né, como crianças que não prestavam atenção, crianças que estavam completamente alheias ao processo educacional, crianças que não paravam sentadas na sala de aula, crianças que tinham uma relação com o conhecimento que era de desprezo com o conhecimento. Então, várias, vamos dizer assim, reclamações, várias queixas que nós acabamos nomeando, né, como queixas escolares, no percurso teórico-metodológico da nossa área, e que passaram então a ser os grandes, vamos dizer assim, focos, né, dos processos de encaminhamento escolares vindos da educação básica, né, vindo dos vários anos da educação básica. Também as pesquisas foram mostrando, nós fizemos tanto pesquisas na época de doutorado, de mestrado, como também o próprio serviço de orientação à queixa escolar do Instituto de Psicologia fez pesquisas também, mostrando que a faixa etária onde esses problemas acontecem mais fortemente no processo de aprendizagem centra-se principalmente nos 3 primeiros anos de escolarização, né? Então, as crianças de 7 anos, 8, 9 anos, que agora com a antecipação da escolaridade para 6 anos, então também recai sobre as crianças muito menores, né, de 5, de 6 anos, que comparecem também como essas crianças que apresentam uma parte, dificuldades de aprendizagem, e outra, dificuldades chamadas de comportamento, né? Então esse processo todo, né, da constituição dessas queixas fez com que nós criássemos, dentro do Serviço de Psicologia Escolar, do Instituto de Psicologia da USP, o Serviço de Orientação à Queixa Escolar. Então esse serviço vai começar lá nos anos 90, né, meados dos anos 90, e a partir daí a gente começa a identificar mais especificamente, né, quais são essas queixas, quais são essas problemáticas que comparecem também para esse serviço de atendimento no Instituto de Psicologia. E sempre no contato com as escolas, sempre buscando, né, entender como essa queixa é constituída nesse processo entre a escola, a família e a criança, né? Então sempre essa triangulação presente. A gente constituiu também um processo de avaliação psicológica, né, que é permeado por essas vozes, as vozes da escola, as vozes da família e a voz da criança, né? Então sempre pensando esses 3 aspectos presentes. Então essa questão de você criar os diagnósticos, dar os diagnósticos, né, avaliar as crianças a partir de determinados princípios diagnósticos, nós recebíamos isto dentro do serviço de escolar e do
depois do Serviço de Orientação à Queixa Escolar, muito fortemente marcados por esta culpabilização da criança por não aprender. Né? Então, ela não aprende porque ela não presta atenção, ela não aprende porque ela não para quieta, ela não aprende porque ela não se dedica na lição de casa, ela não para quieta porque os pais não são pais que acompanham essa criança, não têm apreço pela escola. Então, todas as reclamações, né, todas as queixas que chegavam a nós, estavam muito centradas na criança e na família. E não tinha nessa queixa nenhuma autoavaliação da escola, no sentido de dizer, puxa, mas será que o método que eu estou trabalhando está sendo interessante para essa criança? O que será que está acontecendo na relação da sala de aula que está promovendo essa condição de, sei lá, 3, 4, 5 crianças não prestarem atenção nessa aula, né? Então, quer dizer, essas perguntas que deveriam ser, vamos dizer, feitas pela própria escola, raramente eram feitas pela escola, na maioria das vezes depositada sobre as crianças e suas famílias. Então, o trabalho que a gente fazia, né, com as escolas e faz até hoje, nos 2 serviços, né, é sempre no sentido de problematizar esse discurso que coloca sobre a criança, deposita sobre ela a causa do não aprender na escola. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa base é a base de sustentação que nós temos utilizado para pensar o fenômeno da medicalização. Né? Então, o fenômeno da medicalização, que ele já existia lá nos anos 60, 70, Maria Helena Pato, quando faz a produção do fracasso escolar, a pesquisa é de 1985, né? Tem aí com mais de 40 anos, né? Ela vai justamente numa escola e ela pede os diagnósticos que eram feitos daquelas crianças que naquele momento repetiam várias vezes as séries iniciais, porque havia uma política de reprovação, né? Desde as séries iniciais. Então, quando ela escreve o livro, na parte dos casos das crianças, ela relata como é que a avaliação psicológica era feita, como é que a criança era interpretada nesse processo de avaliação, e faz várias críticas, tanto aos instrumentos que eram utilizados, quanto ao próprio processo diagnóstico, que era um processo absolutamente clínico, individual e voltado para a criança e para a família, sem considerar o contexto escolar que produzia as relações de aprendizagem ou não, ou com dificuldades em relação às próprias crianças. Né? Então, lá naquele livro, que é publicado em 1990, a gente já tem uma boa crítica e uma série de elementos e de instrumentos para fazer esta crítica. Então, isso vai caminhando junto com a nossa área. O que ocorre é que no final dos anos 90, né, nós vamos ter um recrudescimento da questão dos diagnósticos através do lançamento de uma nova versão do DSM, né, do Manual de Diagnósticos de Doença Mental, que ele é produzido pela Associação de Psiquiatria Americana e é difundido internacionalmente como um catálogo, né, de possibilidades, de dificuldades que venham a ser pensadas a partir da psiquiatria, né? A partir, portanto, de um olhar médico. Então, quando esse DSM vem, a indústria farmacêutica se articula na perspectiva de encontrar medicações que venham a minimizar os sintomas que são, vamos dizer assim, descritos, né, através do DSM. Isso passa a ser, então, uma nova lógica de análise e de interpretação dos fenômenos da educação. E passa a ser difundido largamente entre os médicos que vão atuar no campo da infância, né? Então, os médicos psiquiatras e os médicos pediatras, né?
Então, o DSM, ele chega no Brasil e em demais países onde ele é difundido como um grande instrumento de produção de diagnóstico, né? Então, tanto que aqui no Brasil, por exemplo, são criadas associações ligadas a determinados eixos de problemáticas que o DSM traz. Então, um deles que é a dislexia, que já era um fenômeno dos anos 60, que vinha sendo discutido há muito tempo, né, questionado há muito tempo, pelas próprias metodologias educacionais, mais modernas, piagetianas, sócio-históricas, mais recentes, e um outro grupo de sintomas, né, no processo de aprendizagem ligado ao transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, né? Então, esses dois eixos que são fortemente instalados pelo DSM passam a ser as grandes molas, né, de avaliação e de interpretação das dificuldades escolares. E veja, como nós falamos antes, são justamente os dois grandes eixos que a gente encontra como queixa escolar. Né? Aprendizagem e leitura escrita. Então, o DSM, ele transforma a interpretação, que poderia ser uma interpretação psicopedagógica, na linha de como nós podemos trabalhar na escola para lidar com esses comportamentos, como algo que é uma doença, né? Que é um transtorno. E aí foi nomeado como transtorno recentemente. Essa nomenclatura é recente. Vem também do DSM, do final dos anos 90. Né? Então, ao transformar, né, esses comportamentos que nós já víamos como comportamentos que existiam na escola e que podiam ser trabalhados nas relações escolares e de aprendizagem, passaram a ser transformados em quadros diagnósticos, quadros de doença, de transtorno, né? Com várias afirmações até de que eles teriam causas, buscando as causas, né, no DNA, buscando a causa, né, no próprio, vamos dizer assim, na dimensão biológica do fenômeno, né, sem considerar todo o processo de escolarização, de socialização, de aprendizagem que acontece dentro de uma escola. Então, ao criar esse viés, que é o viés que a gente chama de biologicista, para explicar os fenômenos da educação, eles acabaram sendo muito bem-sucedidos nesse processo. Por quê? Porque, de fato, a utilização do medicamento, ela minimiza, em muitos casos, o sintoma. Né? Então, uma criança que não prestava atenção e ficava brincando durante a sala de aula, durante o processo dos horários, né, do trabalho, que ela tinha que ficar sentada, a medicação, ela inibe o comportamento, né, através de um fenômeno químico, e a criança fica sentada 4 horas, prestando atenção. Né? Prestando atenção. Prestando atenção. Para muitas crianças, isso foi uma chave para ela ir melhor nas notas, ter um melhor desempenho escolar. Isso não é para todas, mas para uma boa parte das crianças. Então, ao invés de nós trabalharmos no sentido de construir estratégias, né, de ensino, de aprendizagem, para que a criança possa lidar com aqueles desafios que são postos a ela no processo de escolarização, vem o medicamento como sendo um instrumento para que ela faça isso artificialmente. Né? E passou a ser, então, considerado vamos dizer assim, uma alternativa, né, extremamente utilizada no campo da medicina e difundida entre médicos, né, principalmente os médicos pediatras, que o pediatra é aquele que vai ter o primeiro encontro com a família, né?
é o que acolhe a família, é o que recebe a família. Então, esse processo de utilização de medicamentos foi cada vez mais capilarizado, porque a indústria farmacêutica, ela também tem apostado na produção de medicamentos para a área de saúde mental, fortemente, né? E aí há várias, vamos dizer assim, discussões importantíssimas feitas por médicos que questionam essa perspectiva. Quer dizer, dentro da própria medicina você tem o questionamento, né, dessa forma de pensar, de, vamos dizer assim, interpretar, né, o fenômeno educativo da criança, do adolescente. Então nós vamos ver que essa forma de pensar passou a ser muito institucionalizada. Então, aqui no Brasil foram criadas 2 associações fortíssimas, né? A Associação Brasileira de Dislexia, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Então, essas associações, elas têm um forte apoio da indústria farmacêutica, né? A Associação Brasileira de Déficit de Atenção, por exemplo, ela usou o DSM-4, que é esse que faz toda essa mudança, alterando, né, os sintomas, ampliando os sintomas do déficit de atenção e hiperatividade. Eles criam uma escala de avaliação, chamada SNAP-4. E essa escala de avaliação, ela passou a ser largamente difundida entre os profissionais da área médica, para fazer a avaliação das crianças, e uma criança que tivesse dos 9 itens, é uma escala que tem 18 itens, 9 itens para déficit de atenção e 9 itens para hiperatividade. Então, uma criança que tivesse 6 desses 9 itens do déficit de atenção como muito presentes, no dia a dia dela, ela já é uma forte candidata a tomar um medicamento, né? Um medicamento para mudar esse sintoma do déficit de atenção. Uhum. A mesma coisa para a escala da hiperatividade. E essa escala, ela foi difundida largamente. Então, os professores podiam responder essa escala, os pais podiam responder essa escala, o pediatra podia responder essa escala. Uhum. Então, isso fez com que a utilização do medicamento subisse de forma exponencial, né? E, ao mesmo tempo, fazendo com que houvesse cada vez mais, né, uma demanda dos professores e da escola para que esses diagnósticos fossem feitos. Então, qualquer criança que saísse, né, de uma, vamos dizer assim, de uma expectativa que fosse uma expectativa determinada pela escola ou pelo próprio professor, ela seria uma forte candidata a ser avaliada, né, para ver se ela não estava nesse rol dos hiperativos, ou dos com déficit de atenção, ou dos disléxicos, né? Então, essa discussão lá dos anos 60 volta nos anos 2000 com muita força, e é amparada pela medicação, né? Então, o nosso trabalho tem sido muito na direção de problematizar esse processo, né? E com pouca efetividade, Belinda, porque continua subindo a venda desses medicamentos. Eu tenho uma orientanda que está terminando o seu doutorado. Sobre isso, ela vem da farmácia, ela é farmacêutica, e está fazendo doutorado no nosso programa de psicologia escolar, e ela mapeou todos os prontuários durante 10 anos de uma das cidades da Baixada Santista. E ela foi fazendo essa curva, né? Essa curva de utilização do medicamento. E é uma curva ascendente sem parar, né? Então, tanto que o trabalho dela de doutorado está sendo propor uma metodologia a partir da educação permanente em saúde, para se articular intersetorialmente com saúde e educação, no sentido de problematizar a existência tanto do encaminhamento,
por conta de considerar já previamente que essa criança já tem um distúrbio, um transtorno, e ao mesmo tempo pensar com os profissionais de saúde quais seriam as outras alternativas que não as alternativas medicamentosas para lidar com as situações de aprendizagem, né? Então nós vamos ter aí uma grande interferência novamente dessa concepção biologicista no processo educacional, que já tinha caminhado ali nos anos 80, nos anos 90, na direção de dar mais, fortalecer mais os aspectos pedagógicos, trazer mais as metodologias ativas, poder propor, né, as alternativas na escola que fossem alternativas dialógicas, participativas, emancipatórias. Então você vê um caminho muito interessante do ponto de vista pedagógico, mas ao mesmo tempo essa nova força, né, que vem para a escola dizendo o contrário. Não, isso é uma questão individual, isso é uma questão que pode estar no DNA da criança, né? É algo que ela já tem como um problema orgânico dela, né? Então trazendo para essa dimensão orgânica, né, da criança. Então essa mudança, vamos dizer, dos anos 2000 para cá, foi cada vez mais tentando se institucionalizar nas redes de educação. Então nós tivemos aí projetos de lei aqui no município de São Paulo, nas várias cidades do interior, no Brasil, né, nas capitais brasileiras, no estado de São Paulo. Então nós tivemos já muitos projetos de lei tentando oficializar os diagnósticos na rede pública de educação para já identificar precocemente a existência dos transtornos, né? Então você tem já um mecanismo, né, onde o Estado, o município, eles podem investir, né, nesses diagnósticos, centrar o seu processo nesse diagnóstico. E isso no campo da educação, não é no campo da saúde, né? É no campo da educação. Então, quer dizer, a própria educação trazendo profissionais para fazer essa avaliação, né, contratando grupos, né, organizações de saúde, OS, né, para fazer esse trabalho. Então a gente tem vamos dizer assim, todo um processo, né, de materialização da utilização do medicamento como sendo essa alternativa para o enfrentamento às dificuldades que existem num processo de alfabetização, né, que, vamos dizer, historicamente, toda a literatura mostra que os primeiros anos escolares são os mais desafiadores, né, tanto que há várias propostas, inclusive na política pública, de que as salas de aula não tenham mais do que 25 crianças, né, toda uma necessidade de cuidado desse processo para que ele aconteça da melhor maneira possível, né? Então, existe esse descompasso ainda, né, entre aquilo que deveria ser e aquilo que é na rede pública brasileira, né, não só paulista, né, brasileira, e ao mesmo tempo uma busca de justificar essas dificuldades através da incapacidade da criança, né, e não do próprio processo de escolarização onde essa criança está inserida.